Senhoras e senhores investidores, muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, dia 30 de abril, encerramento do mês, também encerramento da semana. Temos uma semana mais curta, como você já sabe. Amanhã é dia 1 de maio, feriado. Portanto, estamos aqui hoje para passar para você como é que foi a nossa semana e também como foi todo o nosso mês. Antes de começar, eu quero falar para você que eu vou apresentar todos os meus resultados hoje. Você sabe que eu sempre tenho apresentado semanalmente todas as operações que eu faço, sempre dando subsídio para você, dizendo para você, olha, veja o vídeo anterior onde eu disse que faria isso e veja, depois compare se realmente a informação que eu passo é uma informação correta. Portanto, uma das coisas que eu quero que você saiba é o seguinte, eu vou apresentar os resultados todos do mês hoje para você, a rentabilidade da nossa conta, aquilo que nós iniciamos no início do mês de abril, uma conta com 5.000 euros, para que você possa ver o desempenho das nossas operações e para que você também possa mensurar o resultado do tipo de análise que eu faço e do tipo de operações que eu faço, a minha metodologia de swing e onde você pode avaliar. Mas eu quero que você saiba o seguinte, tudo isso que você vai ver hoje aqui, que você tem visto nos últimos dias, são resultado de muito tempo, são resultado de muitos anos de trabalho. E isso não se adquire do dia para a noite. Você vai precisar continuar estudando, você vai precisar acompanhar os meus vídeos, você vai precisar entender como o mercado, todo o sistema funcionam, para que você possa tomar decisões eficientes nos seus investimentos. Portanto, senhores, vamos lá ver agora tudo que nós fizemos aqui e eu quero que você aprenda, que realmente você veja aquilo que outros não veem, para que o seu sucesso seja muito maior. Portanto, senhores, vamos começar aqui, então, como sempre, os senhores já sabem, eu começo sempre com o SP500, que é o índice de referência, ou seja, é a partir daqui, como você sabe, é a partir daqui sempre que eu tomo todas as minhas decisões. Ou seja, é a partir do SP500, por quê? Porque ele é o pai de todos os índices. E os outros índices sofrem um efeito contágio do SP500. Portanto, no início da semana, no vídeo de segunda-feira, porque esta semana foi uma semana mais curta, então fizemos o vídeo do início da semana na segunda-feira. O que tivemos aqui? No início da semana, eu partilhei com você, tivemos o vídeo do Short Squeeze, onde eu lhe expliquei aqui nessa vela todo o efeito do Short Squeeze, né? E você sabe que aqui no dia 27, mais ou menos às 11 horas da manhã, aqui foi onde nós assumimos uma posição longa no SP500, com base naquilo que havíamos falado no vídeo de sexta-feira passada. Ou seja, eu já havia comentado com você toda aquela possibilidade de que houvesse uma alta e até onde poderia ir essa alta e que seria possível aproveitar aqui alguma coisa para quem quisesse aproveitar. Como sempre eu refiro, isso não são conselhos ou recomendações de investimento, é a minha opinião e o que eu faço nas minhas operações. Portanto, como ocorreu essa operação? Depois, na terça-feira, então, ou seja, nós assumimos uma posição longa aqui nesta vela e eu expliquei para você o porquê que tinha assumido uma posição aqui. Se você não sabe, veja o vídeo de segunda-feira que você vai entender por que eu assumi uma posição aqui. Depois, na terça-feira tivemos todo esse movimento de Short Squeeze aqui, que eu expliquei para você o que é o Short Squeeze e como ele funciona. Portanto, qual foi a rentabilidade dessa operação aqui? Nós conseguimos então uma entrada aqui, onde posicionamos o nosso stop, você pode ver lá no vídeo, posicionamos o stop aqui. Depois, à medida que o mercado fez essa movimentação, ajustamos o stop mais ou menos nessa zona que você pode ver aqui, que era a nossa zona de entrada, ou seja, de forma a assumir um risco zero na operação. E o que aconteceu? Ontem, como você sabe, tínhamos o Fed, eu falei disso também no início da semana, falei na sexta-feira passada e falei no início da semana. O que aconteceu? Nós conseguimos aqui, então, levar esta operação até aqui antes do fechamento, foi nesta vela aqui, que foi antes do fechamento, antes do anúncio da Fed. Ou seja, antes de que a Fed divulgasse as suas taxas e divulgasse quais seriam as suas perspectivas econômicas.
Foi aqui onde nós encerramos a operação uns 10 minutos antes das 7 horas da noite, quando haveria a reunião. Por que encerramos? Porque esse tipo de evento, como você sabe, costuma trazer volatilidade para o mercado. E nós não iríamos desperdiçar um ganho tão interessante como tínhamos tido já durante toda a semana. Portanto, nesta operação aqui, senhores, nós conseguimos buscar então aqui do dia 27 até ontem, aproximadamente nesta zona aqui, conseguimos uma rentabilidade de aproximadamente 3,5%. Isso está retratado aqui na nossa planilha. Então você sabe que nós assumimos duas posições de 0,02, ou seja, 2 mini contratos, onde está aqui SP500. Tivemos aqui então um ganho de 100 euros numa posição e um ganho de 101 euros na segunda posição. Ou seja, você sabe que eu sempre divido as minhas posições em 3 partes. Nesse caso nós entramos com 2 partes só, e você pode ver lá no vídeo do início da semana que nós só entramos com 2 partes, porque como eu falei, era uma operação arriscada, portanto nós decidimos entrar com menor quantidade. Então este foi o resultado que obtivemos aqui no SP500. Eu depois vou voltar a falar do SP500 mais à frente em razão desta zona que você vê aqui, que se você tem acompanhado os meus vídeos, você sabe que eu há muito tempo venho falando desta zona demarcada aqui no gráfico. E você sabe exatamente o que é isso aqui, que é o fechamento deste gap que aqui estava aberto. E eu há muito tempo falo para você que procuro uma posição curta nesta zona aqui, certo? Portanto, efetivamente foi o que nós fizemos ontem também. Sendo assim, já vou apresentar aqui então o que nós fizemos. Depois que terminou a reunião da Reserva Federal, como não houveram alterações de taxas, o que se foi falado, o que se foi dito na reunião era aquilo que já se esperava. Portanto, eu depois, como eu disse mais à frente, vou falar novamente sobre isso. Mas nós também, além de fechar a nossa posição longa, que vinha aberta desde aqui, nós ontem também assumimos uma posição curta. Se o Domingos está aí, Domingos está assistindo esse vídeo, provavelmente vai assistir esse vídeo também. E justamente nós estávamos conversando, eu e o Domingos, que é uma pessoa, um amigo, e justamente falávamos sobre isso ontem, e o Domingos lembra que eu falei para ele que estava entrando nessa operação em curto ontem, justamente na hora do fechamento do mercado. Depois, senhores, outra operação que nós tínhamos aberto também aqui no início da semana, no mesmo dia, na mesma hora, no dia 27 às 11 horas da manhã, foi o Dow Jones. Aqui nesta vela, nós também entramos numa posição no Dow Jones. Portanto, eu vou tentar ser um pouco mais rápido para que o vídeo não seja muito extenso, não fique muito longo. Assumimos a posição aqui, como eu disse, está tudo retratado, está tudo escrito lá também, está tudo escrito, está tudo falado, está tudo retratado no vídeo de segunda-feira, onde eu expliquei por que estava assumindo essa posição. Portanto, senhores, aqui também ontem, antes da reunião da Fed, também encerramos a posição nesta vela, que aqui está, nesta vela verde, que aqui está. Aqui, nesta vela, encerramos a posição para aguardar a decisão da Fed. Portanto, senhores, aqui, depois que o Fed também deu o seu parecer todo, nós decidimos também no fecho do mercado assumir uma posição curta no Dow Jones. E vou voltar a falar depois sobre isso. O porquê que assumi estas posições. Portanto, Dow Jones está aqui, foi uma posição, entende, onde tivemos uma rentabilidade menor, tivemos 59 euros numa posição e tivemos 58 euros em outra posição. Porque efetivamente o Dow Jones foi o que deu aqui uma menor rentabilidade nesse trajeto todo, nesse percurso todo que aqui está. Ou seja, não foi assim
tão grande a variação que nós tivemos aqui até o fecho da posição. Depois, outra posição que tínhamos aberto também era o DAX 30, que também tínhamos uma posição longa no DAX, aqui também assumida na mesma hora que assumimos o SP500. Por quê? Eu sempre tomo as minhas decisões de entrada em outros índices com base no SP500. Por isso eu sempre começo pelo SP500 e sempre digo para você que ele é o pai de todos os índices, porque os outros índices vão replicar a movimentação do SP500. Portanto, o que tivemos aqui? Saímos daqui e viemos com essa posição no DAX até aqui aproximadamente. Ou seja, um retorno de 5,5% mais ou menos. Foi aqui nesta vela onde fechamos a posição. O DAX nos trouxe uma rentabilidade de 274 euros numa posição e 277 euros em outra posição. Efetivamente foi o melhor de todos, foi o melhor trade. Até porque o DAX é um índice mais caro e, portanto, houve uma movimentação maior, proporcionou um melhor lucro, então, o DAX. Outra posição que também tínhamos aberto, e você deve ter visto isso no vídeo de terça-feira, como eu já referi, era o FTSE 100, ou o índice do Reino Unido, para quem não sabe, o K100, que é o índice do Reino Unido. Também assumimos na mesma hora, na mesma posição, no mesmo momento que assumimos lá os outros índices, o SP500, assumimos também o FTSE 100, que foi às 11 horas da manhã, foi mais ou menos por aqui, se eu não me engano, foi nesta vela aqui que assumimos a posição também. Agimos da mesma forma, viemos até aqui com o FTSE 100, onde tivemos aqui uma rentabilidade de 5% aproximadamente neste índice, porque o FTSE 100 é um dos índices que eu mais gosto de trabalhar. Ele não é um índice muito caro e é um índice que quando se mexe, mexe-se bem. Veja só a queda que o FTSE fez hoje aqui. Ele é um índice bastante intenso, realmente ele tem um beta alto, move-se bastante. Quando se move, move-se bastante. E isso proporciona também, você pode ter uma grande perda, mas normalmente quando você acerta também tem um bom resultado. Portanto, o FTSE 100 nos deu aqui 69 euros numa posição, aliás, deu 69 euros nas duas posições no FTSE 100, porque eram posições FTSE 100, duas vezes, 2 mini contratos também. Portanto, foi aqui onde entramos. Aqui temos, deixa eu ver o que está ajustado aqui. Aqui temos uma posição maior aberta. Entramos sempre com 0,02, como você pode ver aqui, vou medir para você. Está aqui o volume 0,02, que foi o volume que nós entramos na posição. Portanto, daqui onde saímos com ele, até onde levamos a posição, está aí, 71 euros, que foi o que deu o FTSE 100. Então, senhores, essas eram as operações que nós já tínhamos aberto quando fizemos o vídeo de segunda-feira. Depois eu falei para você também e deixei aqui uma análise sobre o ouro e sobre a libra. Então quero falar dessa posição, desses dois ativos, porque efetivamente nós também assumimos posição nesses dois ativos. Ou seja, eu quero falar com você também aqui já sobre esses dois ativos. Portanto, vamos lá, commodities. O ouro. Nós havíamos falado sobre o ouro também no vídeo de segunda-feira, onde
nós havíamos aqui assinalado para você esta zona e eu falei que tinha interesse em assumir uma posição compradora no ouro nesta região, com o objetivo de levar essa posição até os 1.850 dólares. E eu expliquei para você que entraria aqui com duas partes da posição. Se você não viu, veja o vídeo de segunda-feira que você vai entender. E dei as razões pelas quais entraria aqui nesse trade. Portanto, entramos aqui justamente aonde falamos que íamos entrar nesse trade. Tivemos uma entrada aqui em 1.694, ou seja, entramos aqui nesta zona aproximadamente, onde nós entramos no trade do ouro. O que aconteceu aqui? O ouro voltou a subir, não é como era previsto, ou seja, estamos dentro daquilo que havíamos previsto. E hoje tivemos aqui o quê? Com o Banco Central Europeu, tivemos aqui esta vela. Isso é um gráfico de 4 horas. Portanto, tivemos essa movimentação onde o ouro veio novamente aqui embaixo e terminou fechando aqui em cima. Agora, recentemente, tivemos essa vela vermelha que os senhores veem aqui. Essa vela deve-se aqui a uma situação. Os Estados Unidos falaram, o presidente Trump, como sempre, deu uma tuitada e depois saiu uma notícia que vão responsabilizar a China por todos os prejuízos financeiros que os Estados Unidos estão tendo em razão da pandemia do Covid-19. E isso fez o quê? Fez com que o dólar baixasse de preço. Mas o que isso tem a ver com o ouro, Eugênio? O que tem a ver aqui é o seguinte, o ouro é cotado em dólar. Portanto, uma desvalorização rápida no dólar faz com que normalmente o ouro sinta esse impacto também, que foi o que aconteceu aqui. Ou seja, tivemos uma desvalorização aqui do dólar que puxou o ouro para baixo. O que isso representa? O que isso significa? Na verdade, significa que sempre um litígio causam despesas, causam, para além de aborrecimentos, causam custos e muitas vezes causam impactos econômicos, sendo que os Estados Unidos têm muitos negócios com a China, importa muito da China e vende muito para a China. E por isso fez com que o dólar caísse. Por quê? Porque uma briga com a China pode prejudicar as exportações dos Estados Unidos. Então, no momento em que já estamos numa recessão econômica, uma briga é a última coisa que se quer. E por isso essa movimentação aqui no dólar. Portanto, mantemos a posição. O nosso stop, como você sabe, está aqui por baixo. Aqui está o nosso stop. Sendo que nesta zona, conforme eu falei na segunda-feira, você pode ir lá e ver o vídeo. Duas partes da posição aqui e caso o preço viesse aqui embaixo nesta zona, entraria com mais uma posição para fazer preço médio. Ou seja, uma vez que esta zona que está assinalada, que os senhores podem ver aqui no gráfico, uma vez que esta zona seja rompida, caso os preços venham a fechar por baixo desta zona demarcada, a operação deixa de nos interessar. Essa é a estratégia. Porque você sabe, eu já falei isso outras vezes, não importa onde o preço vai, importa onde ele termina o dia, aonde ele fecha, aonde ele encerra. Prova disso é essa vela que os senhores veem aqui, essa vela verde, que fez aqui um pavio, uma incursão aqui embaixo e terminou fechando lá em cima. Então, poderá ser que faça uma incursão aqui por baixo e volte a terminar o dia aqui. Por isso temos o stop nesta zona, que é a nossa zona de proteção. Ou seja, amanhã vai sair um vídeo sobre os stops. E aí eu vou ensinar para você, vou falar para você como você deve trabalhar e posicionar os seus stops corretamente. Portanto, não perca esse vídeo amanhã. Então, senhores, a estratégia no ouro permanece. Depois, eu quero falar já do outro ativo que era a Libra Yen.
E aqui vai um recado para o Thiago, nosso amigo Thiago, que é um seguidor nosso aqui do nosso canal, uma pessoa bastante ativa também, está sempre presente, sempre a comentar os vídeos, sempre a mandar e-mail, a fazer sugestões, também a pedir dicas e orientações. E ao que eu imagino, o Thiago deva ter também feito esse trade, eu falei desse trade aqui na segunda-feira, e eu penso que, pelos comentários que eu vi, eu acho que o Thiago também entrou nesse trade. Portanto, eu quero falar desse trade e disse que falaria sobre esse trade. Portanto, você vai ver lá no vídeo de segunda-feira que eu falei para você deste ombro, cabeça, ombro, aqui, que significa o quê? Uma continuação de uma tendência de baixa. Sendo que você sabe que eu sempre opero a favor da tendência. Nesse caso, nós estamos também a favor da tendência, que é uma tendência de baixa na Libra-Dólar. Esse gráfico é um gráfico de 4 horas, mas posso mostrar ele para você também num gráfico diário, onde você mais claramente vai ver a tendência da Libra-Dólar. Está aqui a Libra-Dólar. Ou seja, já vem de muito longe, você está vendo, pela linha que aqui corre, já vem de muito longe essa tendência baixista. Agora, também é possível identificar aqui, ó, o nosso ombro, cabeça-ombro, que aqui estava assinalado. Vamos voltar para o nosso gráfico aqui de 4 horas, para que a gente possa falar mais claramente sobre o que aconteceu aqui. Ou seja, nós tomamos um stop nessa posição. Fomos estopados aqui com 2 posições na Libra-Dólar. Era um trade que estava a correr lindamente, estava tudo a funcionar muitíssimo bem, tudo exatamente conforme o previsto. Ou seja, Fed na quarta-feira, não houve baixa de taxa e eu expliquei isso no vídeo de segunda-feira. Portanto, para que você entenda corretamente a correlação aqui das coisas, se você não viu, veja o vídeo lá ou reveja para que você fixe e entenda bem. Portanto, correu tudo bem por quê? O Fed não baixou as taxas e falou para o mercado na conferência de imprensa aquilo que já se esperava que ele falava. Ou seja, não houve movimentação expressiva ou significativa no dólar, o que estaria tudo a nosso favor, porque caso não haja baixa do dólar, não haveria alta da Libra nesse caso, que é o nosso par que está aqui no lado esquerdo do par cambial. Hoje tivemos o Banco Central Europeu. Euro. Não tem nada a ver com o dólar, nem com a Libra. Mas veja que, se nós tivéssemos tido uma baixa nas taxas do euro, poderia ser que isso impulsionasse o dólar a uma alta, o que levaria o trade contra nós. O que aconteceu hoje no Banco Central Europeu? Não tivemos alterações de taxa, a Lagarde não falou nada para além daquilo que o mercado, daquilo que era expectável que ela falasse. Ou seja, tudo perfeitamente a nosso favor. O trade estava a correr muito bem, inclusive hoje estava a fazer uma vela Doge aqui, que é esta vela que os senhores veem aqui, vou afastar isso aqui um pouquinho, é esta vela que eu estou a mostrar aqui com o mouse. Portanto, o que nos falhou aqui nesse trade? Ou por que nos falhou o trade? Vamos lá explicar por que falhou o trade. Esta vela que os senhores veem aqui não é uma vela normal. E esta vela aqui, este par, Libra, dólar. O que aconteceu aqui? Com a notícia de que o Trump, ou seja, os Estados Unidos, vai penalizar a China pelas despesas, por toda essa situação do Covid-19, isso fez com que o dólar afundasse. Então, o que aconteceu aqui, nesse caso, Thiago, em especial para você, porque eu falei que eu iria comentar esse vídeo para você. O que aconteceu aqui, Thiago, é que nós efetivamente não tivemos sorte com a notícia.
O trade estava muito bem fundamentado, estava tudo a correr a nosso favor direitinho. Portanto, esta notícia, Thiago, fez com que nós tivéssemos essa vela aqui e fôssemos estopados, ou pelo menos eu fui estopado nessa operação. Prova disso, Thiago, está aqui. E não só para o Thiago, mas para as demais pessoas também que aqui estão. Está aqui. Vamos lá ver. O que aconteceu aqui com o índice do dólar? Eu falei no início da semana. Quem não viu, volte lá e assista o vídeo para ver o que eu falei. Estava aqui o nosso dólar nesta zona, também se pode ver aqui, ao lado desta vela gigante vermelha que ela tem aqui, temos aqui, estava aqui a nossa mesma vela Doge, ou seja, estava tudo a correr muito bem para que o dólar a partir daqui voltasse a subir e por consequência a nossa libra dólar viesse a descer. Olha aqui o que aconteceu com o dólar, veio aqui para baixo. Vamos ver no euro, qual foi o impacto no euro com a notícia? Olha aqui. Olhem, vejam bem os senhores, aqui o euro. Percebem por que eu sempre falo que as correlações são muito importantes? Por que é imprescindível que você entenda o que uma coisa tem a ver com a outra e no que elas influenciam-se umas às outras? Veja que neste caso foi uma notícia. Trump disse que vai penalizar a China e por isso as exportações dos Estados Unidos para a China podem ser prejudicadas e sanções econômicas da China para os Estados Unidos podem também prejudicar a economia. Por isso, fez com que o dólar baixasse. O que aconteceu? O euro disparou-se aqui face ao dólar. E por isso esse trade então não deu certo e, como nem tudo na vida são só alegrias, tá aqui, perdemos aqui na Libra, não é aqui, ou seja, foi lançado errado aqui. Peço perdão, porque aqui foi lançado na Libra CAD, quando na verdade é Libra dólar. Então, temos aqui uma perda de 40 e uma perda de 39, aqui na Libra dólar. Portanto, onde está a nossa Libra dólar aqui? Libra dólar. Está aqui, então tivemos aqui menos 40 e aqui menos 39. Vamos já deixar isso pronto. Sendo assim, também não alteram aqui os nossos dados, ou seja, permanece tudo da forma que estava. Não temos aqui nenhuma alteração. Vamos arrumar. Então, isso foi uma perda. Isso foi uma perda. Portanto, temos aqui uma perda de 79 euros na Libra. Portanto, continuando então a nossa análise. Desta forma, nos correu mal, então, esse trade da Libra dólar. E é em razão disso que tivemos essa vela, ou seja, pode-se ver agora ainda que aqui nesse caso o dólar continua a baixar, ou seja, a Libra continua a subir. Provavelmente já fizemos aqui um máximo, ou seja, com o fechamento que dará-se daqui a pouco, ficou. E você lembra que eu expliquei para você que isso é uma regra minha, que o segundo ombro não pode ficar por cima dos 61,8 de fibra. Portanto, invalidou a nossa estratégia, ou seja, deixa de existir este ombro, cabeça, ombro que aqui estava.
Isso quer dizer que vai continuar a subir, Eugênio? Não. Para já, isso não quer dizer nada. Quer dizer que, em razão de uma notícia, tivemos a infelicidade de o trade mover-se contra nós. E esse tipo de situação não acontece só uma vez. Acontecem muitas vezes. E por isso nós temos que sempre tomar cuidado, saber do calendário econômico, saber o que vai acontecer, que tipo de eventos que vão acontecer, para que a gente esteja protegido disso. Eu daqui a pouco já vou partilhar com você tudo que nós fizemos nesse mês e qual foi a nossa rentabilidade total. Garanto que você vai gostar, não saia daí. Eu quero só partilhar com você ainda, então, as entradas que fizemos. Eu já falei do ouro, da nossa entrada do ouro, portanto, mantém-se o trade do ouro. E eu quero, então, falar para você aqui das entradas que fizemos nos índices, que foram: entramos no SP, Dow Jones, Nasdaq, DAX e FTSE 100. Aproveitamos, como eu disse ontem, como eu disse para você anteriormente, nós aproveitamos aqui o fechamento do mercado americano ontem e resolvemos tomar uma posição curta, assumir posições curtas. Por quê? Eu venho falando disso para você há muito tempo, que eu quero buscar uma entrada curta nestas zonas que estavam marcadas e eu venho falando delas há imenso tempo para você. E se você me acompanha já, você sabe. Se você não me acompanha, vai ter que assistir os vídeos anteriores para que você entenda as razões e a fundamentação toda que eu dei aqui a respeito desse trade. Portanto, temos aqui entradas curtas de 2 mini contratos no SP500, 2 mini contratos. Temos sempre 2. E senhores, por que eu resolvi, além de tudo, veja aqui, estávamos aqui numa situação praticamente de máximos, eu já expliquei para você todas as razões fundamentais que tínhamos aqui para fazer esse trade. Em relação aos ganhos, eu vou tirar daqui então este ombro, cabeça a ombro, que eu havia colocado aqui para você, e quero só fazer uma ilustração aqui rápida. Está aqui a nossa projeção. Lembra que eu falei na terça-feira? Eu tirei aqui a nossa projeção e coloquei aqui a nossa projeção. Portanto, eu quero perguntar para você, cumpriu 100% a nossa projeção ou não cumpriu? Cumpriu, não foi? Então veja, você tem que acreditar na operação que você faz. Você precisa acreditar na tua análise. E se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse acreditado na minha análise, quando o mercado fez esse movimento corretivo aqui, eu teria saído da operação. Mas eu continuei acreditando na minha análise. E o que eu falei para você? Que depois desse short squeeze que aqui estava, o mercado faria novos máximos. Eu falei isso ou não falei? E eu ainda disse, eu gostaria, ou eu penso, ou eu acredito que o mercado venha a fazer novos máximos. E efetivamente foi o que aconteceu. Como eu repito sempre, todas as minhas operações são fundamentadas no vídeo anterior. E se você não viu o vídeo anterior, vá lá, assista o vídeo e veja. Tudo isso que eu estou falando para você aqui, eu falei no vídeo de segunda-feira. Portanto, senhores, cumpriu-se na íntegra a nossa projeção. Vamos tirar isso daqui, porque isso agora já não nos interessa mais e é importante que tenhamos sempre um gráfico clean, ou seja, um gráfico limpo, onde você possa ver a tua informação toda claramente. E aqui, uma das coisas que eu quero falar para você, por que eu entrei em todos esses índices a curto? SP, Dow Jones, só não entrei... não entramos no CAC, queríamos entrar no CAC, mas o CAC ainda está fechado para short. Entramos SP500, Dow Jones, Nasdaq, DAX e FTSE 100. 5 exposições a curto. Acertamos na mosca? Não, não acertamos na mosca. Fizemos uma boa operação. Mas por que fizemos uma boa operação? Porque eu venho falando para você que
não há fundamentos para que o mercado mantenha-se da forma que está, sempre numa tendência altista. E que, quando todos achassem que iria continuar, que provavelmente não continuaria mais. E em razão disso, nós decidimos assumir essas posições curtas, onde hoje vamos ajustar o nosso stop ao preço de entrada, como é óbvio, ao fecho do mercado ajustaremos o stop ao nosso preço de entrada, para que, na pior das hipóteses, se tudo correr mal, se sair uma outra notícia como nos prejudicou na Libra, para que a gente saia da operação sem perdas, ou seja, técnica de break-even. Essa é a operação que vamos fazer e vamos manter a operação e queremos levar ela bem mais longe. E aqui eu também quero falar para você que para a próxima semana temos aqui um calendário econômico bastante com muitos eventos. E isso é uma coisa que você tem que olhar. Você precisa olhar para isso aqui e ver que todos esses eventos aqui poderão prejudicar imensamente o avanço dos índices na próxima semana. E você precisa entender cada uma dessas coisas que estão aqui, o que cada coisa dessa influencia, o que cada indicador desse influencia o mercado. Mais à frente, em momentos certos e momentos oportunos, nós vamos falar sobre cada um deles para que você possa realmente entender o que cada um deles significa. Portanto, senhores, vamos lá ao que vos interessa mais em saber, também nesse momento. Então, o que temos aqui? Você sabe que todas as semanas eu tenho apresentado para você operação por operação. No início da semana eu digo, pretendo fazer isso, quero fazer aquilo, vou buscar entrar aqui, vou buscar sair lá e vou buscar fazer isso por esta ou aquela razão. Ou seja, eu sempre identifico para você aqui por que eu pretendo entrar na operação e dou as razões fundamentais para que você entenda o porquê que eu estou fazendo aquela operação e também dou os pontos técnicos aonde eu vou procurar entrar e sair. E agora estou sendo bastante cobrado também em relação aos stops. Por isso amanhã vai sair um vídeo sobre os stops. Então, senhores, estão todas aqui representadas. Depois, você pode com calma olhar uma a uma e conferir com os vídeos todos que nós falamos. Então, estão todas aqui as nossas operações. Por isso estou passando elas devagar, para que se você quiser, você tenha tempo de parar o vídeo e ver se realmente foram lançadas corretamente. E caso você veja algum erro, também pode identificar que nós voltamos aqui a corrigir. Portanto, estão todas aqui as operações que realizamos durante o mês de abril. Ou seja, ganhamos no SP500 392 euros no total, Dow Jones 1.000, Nasdaq 1.000, Dow Jones 839, no DAX no total no mês 681, no FTSE 100 no K100 ganhamos 279 e na Austrália no índice australiano 78 euros. Depois, pares cambiais, no dólar CAD ganhamos 707 euros no total, no mês. Na Libra dólar, perdemos 79 euros no total. Na Libra CAD ganhamos 170. Na Libra Yen ganhamos 141 euros. No CAD franco suíço ganhamos 74 euros. Na platina perdemos 101 euros na platina esse mês. No café ganhamos 724 euros, o que totalizou neste mês um ganho de 4.913 euros. Ou seja, tivemos um ganho percentual no mês de abril de 98,26%. Um mês excelente, um mês fantástico, onde tivemos uma rentabilidade realmente muito boa. Ou seja, cada semana, primeira semana, segunda semana, terceira semana,
e a última semana. A quarta semana do mês de abril, você lembra que foi a semana passada, nós não realizamos nem sequer uma operação. Não operamos. Então você pode ver aqui que na primeira semana do mês de abril, tivemos a nossa maior rentabilidade aqui no início do mês de abril, onde tivemos aqui um ganho bastante bom. Na segunda semana foi menor, aliás, você pode ver nesse gráficozinho que aqui está, que ele aqui está representando bem certinho. Ou seja, saímos aqui de um bom ganho e fomos até a nossa última semana, que foi a semana mais fraca que nós tivemos no mês, foi esta última semana do mês de abril. Ou seja, tivemos um ganho aqui de 900 euros. Foi a nossa semana mais fraca, realmente aqui em termos de ganho, foi uma semana bastante fraca. Também não realizamos assim tantas operações, mas o nosso total de posições abertas no mês foram 39. E aqui eu quero fazer um parênteses. 39 da seguinte forma. Você sabe que eu sempre entro com 2 ou com 3 partes na posição. Portanto, 39 operações no total, porque eu considero cada parte dessa uma posição. Então, se você for dividir isso aqui, 39 por 3, seriam 13 posições, seriam 13 traders, não é? Na verdade, eu considero 39 porque se eu errar, eu considero 2 erros. Se eu ganhar, eu também considero 2 acertos. Portanto, essa é a minha estratégia e você que me acompanha já sabe disso. Então, tivemos um total de posições abertas de 39, acertamos destas 39, 33 posições e tivemos um total de erro de 6. Portanto, o nosso índice de acerto no mês de abril foi de 84,6%. Ou seja, nós iniciamos o mês com 5 mil, como você sabe disso. Está aqui o nosso saldo inicial de 5 mil euros e terminamos o mês então com mais 4.913 euros, ou seja, nós quase conseguimos dobrar a conta. Se tivesse sido talvez um pouco melhor, mas nós não podemos nos queixar. Foi um mês fantástico, onde eu consegui, em especial, fiquei feliz também por isso, porque consegui passar para você a minha forma de trabalhar. O meu jeito de analisar, ou seja, você viu que não basta saber análise técnica, você tem que saber análise técnica. É imprescindível que você saiba e saiba corretamente análise técnica. Mas eu consegui mostrar para você em todos esses vídeos que foram feitos, onde eu disse para você no início da semana o que ia fazer e como ia fazer. E depois, no fim da semana, eu apresentei para você ao vivo o resultado de tudo aquilo que foi feito. E o resultado está aqui, é esse que você pode ver. Eu espero que isso aqui seja um grande incentivo para você. Eu espero que isso seja altamente motivador para você. Para que você continue a estudar, para que você continue a aprofundar os seus conhecimentos. Para que você busque cada vez mais. E, em especial, quero que você tenha paciência, que você tenha calma. Você não vai conseguir pegar tudo ao mesmo tempo. E eu também não posso fazer todos os vídeos ao mesmo tempo de tudo aquilo que vocês me pedem. Mas eu gradativamente tenho tentado passar gradativamente aquilo que você precisa saber, passo a passo. E enquanto isso eu vou tentando te ensinar e estou te ensinando quais são as coisas principais que você tem que entender. E você já deve ter visto que toda essa analogia que está por trás do mercado é o que faz a grande diferença. E o resultado é esse que você pode ver aqui hoje. Se você me acompanhou o mês inteiro, você sabe de tudo isso que eu estou falando para você aqui. Portanto, meus amigos, é assim que nós precisamos trabalhar. É assim que você precisa se desenvolver. É desta forma que você tem que realizar os seus trades. É pensando como outros não pensam. Você tem que pensar como um investidor para que você consiga agir como um investidor. E você precisa ver aquilo que os outros não veem. Senhores, espero que vocês tenham gostado deste vídeo.
Se você gostou, deixe o seu gosto, comente. Todos os seus comentários são muito importantes para mim, pois eles são o meu feedback. É aquilo que me motiva a continuar, a passar de forma gratuita para você todo esse ensino, a gastar tempo em preparar o material aqui para você. Muitas vezes eu passo horas aqui a preparar o material para poder fazer um vídeo com bom conteúdo para você, para que você possa realmente entender. E eu quero que você aprenda, eu desejo que você aprenda. Porque se eu aprendi, você também pode aprender. Se eu tenho sucesso, você também pode ter sucesso. Basta que você se dedique. Portanto, amigos, deixe o seu gosto, comente, partilhe, passe para os seus amigos isso, motive outras pessoas também. Se é a primeira vez que você me assiste, deixe o seu gosto lá no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative as notificações para que você receba sempre em primeira mão o nosso conteúdo. Porque aqui comigo você já sabe, os seus investimentos crescem à medida que você cresce.